A paz do Senhor Jesus, amados em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais um dia do Elo da Campanha, de portas abertas, onde eu creio e tenho a plena certeza de que portas já estão abertas diante de ti, porque Deus já tem feito isso a teu favor e a meu favor. Eu creio no Deus que eu sirvo, que é fiel, que as portas não estão fechadas mais e que falta a nossa posição, né? Eu creio que Deus ele é contigo essa noite para te livrar de tudo que tu tem passado. Eu não sei quais condições que você se encontra, eu não sei qual é a porta que está fechada na tua vida, eu não sei o que você tem sentido, eu não sei se nesse momento o seu coração está aflito e angustiado, eu não sei se nesse momento você está esperando uma resposta de Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas os olhos do Senhor são como chama de fogo e não há nada que o Senhor não possa contemplar, amém? Meus irmãos, eu quero dizer que eu estou muito feliz por mais uma oportunidade que Deus me deu de estar aqui novamente fazendo esse vídeo para vocês. Não esquece não quebra a campanha não, continua assistindo os vídeos, vai lá, se inscreve no canal, dá o like, tá? Porque é preciso que vocês façam isso para ajudar outras pessoas, para me começar a fazer live ao vivo e ajudar outras almas. Assim como eu oro por vocês, né? Busco por vocês, buscar por elas também. Porque às vezes você é uma pessoa que se afastou da presença de Deus ou até está no caminho do Senhor, mas não se encontra nas condições de estar fazendo a obra, mas só em você estar fazendo isso, você já está fazendo a obra para o Senhor. Porque enquanto mais pessoas assistirem à palavra de Deus, enquanto mais pessoas saberem do amor que Deus tem por ela, enquanto mais elas estiverem alicerçadas na palavra e na rocha que é Cristo, mais almas o reino do céu irá ganhar. E você será um ganhador de almas. Amém? Então, meus irmãos, hoje, terceiro dia da campanha, né? Ficou para mim. Glória a Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Eu não ando muito bem de saúde, mas né, tudo é consequência dos nossos atos, né? Às vezes de uma alimentação, de um comportamento, né, de uma medicação inapropriada, né? Tem coisas que deveres que nós devemos ter com o nosso próprio corpo e muitas das vezes não temos. Consequência, tem que parar no hospital. Eu já sou bem teimosa, eu não vou não, tá? Eu oro e deixo o Senhor me curar. Eu sou desse jeito, tá? Porque eu acho que Deus só vai fechar meus olhinhos quando a minha obra terminar. E eu acho que a minha obra nem começou. Mesmo com tanto tempo de evangelho, teve várias vezes indo e voltando. Várias foram as vezes que o Senhor me resgatou, tá? Foram várias vezes que Ele me resgatou. Porque só Deus sabe. Porque quando Ele tem uma obra na sua vida, não adianta você correr. Porque a espada vai para cima de você. Entendeu? Foi chamado para uma obra porque a seara ela é grande, mas poucos são os ceifeiros. Eu vou falar uma coisa para você, o que tem aí de centro espírita com filho de santo dentro, né? Cultuando é muito. Enquanto eu e você estamos aqui, sabe o quê? De braços cruzados, deixando as almas se perder. Enquanto a gente poderia estar evangelizando, tá passando o link do grupo para as pessoas se membrar, para orar, para ajudar, abençoar. Você pode abençoar. Às vezes você não pode abençoar com uma quantia para ajudar alguém financeiramente, mas você pode contribuir com a sua palavra, falando do amor de Jesus. Você pode passar o link do grupo para ajudar essa pessoa. Amém? Então vamos, olha, hoje eu vou deixar para a meditação dos irmãos o capítulo... Deixa eu ver. Vamos lá para Êxodo, tá? Para quem não sabe, Êxodo é o segundo livro da Bíblia, onde está o famoso os 10 mandamentos, escrito por Moisés, tá? A tábua, né? Que Deus ali ordenou no monte, ele foi escrevendo, que foi até a tábua do concerto, que de primeira mão ele quebrou, aí foi feito outra, né? Só misericórdia, desobediência às vezes
E ele pagou um alto preço pela desobediência, porque até então ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele errou feíssimo, né? Pediu que tocasse na rocha, ele bateu, feriu a rocha. E muitas coisas que às vezes nós, movidas às vezes por sentimento, por pensamentos, acabamos tomando atitudes erradas. Quantas pessoas, quantos de nós não tomamos atitudes erradas? Às vezes iramos com alguma coisa, né? Quando na verdade deveríamos parar para pensar. Palavras que às vezes a gente fala sem pensar, a palavra não tem volta, saiu da boca, ela volta cheia, ela não volta vazia não, então você vigia com a sua boca. Amém? Então vamos lá. Em Êxodo 3, tá? Êxodo 3 fala, o contexto vai dizer, Deus fala com Moisés, meio da sarça ardente. Amém? Então, antes de eu ler o texto, vamos orar ao Senhor para que Ele venha abrir a nossa mente, os nossos ouvidos, que possamos entender o que Ele quer falar conosco. Senhor, meu Deus amado, Pai querido, neste momento me encontro diante da Tua presença, primeiramente te pedindo perdão por obras, gestos, pensamento e atitude. Deus, se tenhamos feito alguma coisa, Pai, na luz desse dia que não tenha agradado o Teu Espírito, Pai, seja qual for a atitude que tomamos, palavras, gestos, Pai, eu não sei, enfim, algo que comentemos, porque sabemos que a nossa carne, ela conspira o tempo todo com o Espírito. Então, diversas são as vezes, meu Pai, que pecamos. Que o Senhor possa nos perdoar e que nós possamos perdoar quem nos tem ofendido essa noite. Pai, para que nossas orações possam chegar até a Ti, nosso clamor, o desejo do nosso coração, para que nossos milagres sejam feitos. Pai, eu oro-te nesse momento para que a minha boca, Senhor, não seja minha, Senhor, mas as palavras que saírem dela, assim como o Senhor tocou na boca do seu profeta, saia da minha boca somente aquilo que provém de Ti, Pai. Nem a mais e nem a menos, Senhor, somente aquilo que vier de Ti. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Então é assim, lá em Êxodo, Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. E apareceu Moisés, e apresentasse Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Mídia. E levantou o rebanho atrás do certo e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e farei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, bradou-lhe Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. Ele disse, eis-me aqui. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu, o Senhor, Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu ao olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente as aflições do meu povo, que está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, e ao lugar do Cananeu, do Eteu, e do Amoreu, e do Farezeu, e do Herveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamo dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprime. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, o filho de Israel, do Egito.
Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal do que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis, e quando vieres aos filhos de Israel, ele disser: o Deus de vosso pai me enviou a vós, e ele me disseres: qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais assim: dirás ao filho de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás ao filho de Israel: o Senhor, o Deus de vosso pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Este é o meu memorial de geração em geração. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Bom, como tem muitos cristãos aqui, né? Eu acredito que muitos são, né? Ou até todos são. Amém? Né? Como tem pessoas que sabem da história de Moisés, outras também não sabem, né? Que Moisés, a princípio, Faraó foi avisado que seria mandado um líder para tirar o povo de Israel do Egito, né? Uma coisa que seria muito dificultosa, porque o povo do Egito era numeroso e tinha vários tipos de deuses. Até então, não imaginava, porque o clamor do povo de Israel, que era temente a Deus, tinha chegado a ele. Ele conhecia, de fato, o que eles haviam passado e o que eles estavam passando. O povo era escravo e clamava ao Senhor. Porém, se você for olhar o contexto, havia muitos ali que murmuravam, mas lá na frente, após ter saído do Egito, você vai perceber que a terra abriu e eles foram consumidos. Porque foram pessoas que blasfemavam, pessoas que não estavam nem aí. Na verdade, eles queriam, eram pessoas ambiciosas, né? Pessoas que não tinham temência a Deus, porque existe o joio e existe o trigo. Amém? Tem pessoas que estão do seu lado, mas não traz fruto bom nenhum para você. Ela te suga o que Deus tem de você, o que Deus tem em você, o que Deus tem em você. Ela não te faz bem. Tem pessoas que Deus permite que saia da sua vida, porque no futuro vão atrapalhar a obra que Deus tem na sua vida. Aí às vezes você fica aí: por que não deu certo? Por que não dá certo? Porque muitas das vezes o Senhor já coloca ali o empecilho. Não vai dar certo. Porque vai atrapalhar o seu ministério e a obra que eu tenho na sua vida. Porque olhos não viram, nem ouvido ouviu o que eu tenho preparado para vós. Vamos lá. A campanha é Portas Abertas. Missionária, é o que tem a ver a Portas Abertas com a história de Davi e com a história do povo saindo do Egito. Peraí, eu nem preguei ainda, eu estou começando a falar sobre a história. Então, meus irmãos, ali vai dizer que Deus, ele se manifesta através daquela sarça para falar com Moisés. Deus, ele usa a maneira que ele quer para falar com você. Muitas das vezes você fala: eu estou fraco, eu não posso. Como disse de fato Moisés a ele: quem sou eu para falar com Faraó? Presta atenção. Deus já havia escolhido Moisés, como diz a palavra, que desde o ventre da tua mãe ele já te conhecia e te chamava pelo nome. Amém? Então você é escolhido. Se ele te chamava, como chamou Moisés, desde que Moisés estava no ventre da mãe dele, que ele nasceu, já sabia que Moisés era o escolhido. E naquela época, Faraó mandou catar todos os meninos e matar. O que aconteceu? Deus, quando ele faz, ele capacita e ele monta um plano. A mãe de Moisés colocou o menino no cesto, o menino foi para a beira do rio Nilo,
E ali a irmã de Faraó encontrou a criança que, por sua vez, ela não poderia gerar filhos e tomou Moisés para criar como filho. Ali Moisés foi criado ali dentro para fazer um certo tipo de intimidade com Faraó, né? Fez com o filho de Faraó, até de forma que ele cresceu e começou a ter intimidade, porque ele tinha que ter uma proximidade para fazer o ato que Deus, no momento certo, iria usá-lo, como de fato usou. Tem pessoas que Deus vai te aproximar só para você aprender, tá? Você aprender o que Ele tem para fazer na tua vida. Pessoas que Deus vai colocar na sua vida para te estruturar. Às vezes você não vai nem gostar do que você vai ouvir. Às vezes você não vai gostar do que você vai ver. Mas ela vai te ensinar aquilo que Deus vai colocar para você. Tem coisas que é para você aprender, não é para você ensinar. Tá, então ali ele aprendeu a lutar, ele aprendeu várias coisas ali, né? E foi criado no meio de coisas boas, entende? Mas sabendo que viria a hora mal. Pera aí, Moisés ele foi criado bem dentro do reinado, né? De Faraó. Então ele tinha de tudo. Ele poderia ter, mas foi criado lá. Mas depois daquilo tudo, um homem, vamos lá, acostumado com luxo, sair do luxo para viver na pobreza, porque o povo de Israel era um povo pobre, não tinham nada, era escravo. Eles trabalhavam, plantavam para Faraó e comiam pouco que sobrava para eles. E tinham que trabalhar todos os dias. Mas eles criam o tempo todo no Salvador, que um dia ia chegar o Salvador. Eles nunca perderam a fé, né? Claro que tinha alguns que perderam até, sabiam, mas perdiam até a esperança, mas quando foi se cumprindo, foram vistos que realmente Deus era com o povo, né? Então, naquele exato momento, ele teve que sair dali, largar tudo aquilo e procurar a terra que mandava leite e mel, para a terra que Deus ia mostrar a ele para levar o povo. Mas o mais estranho nessa história é que quando Deus fala com Moisés, Moisés fala: eu vou dar um exemplo. Eu falo assim: irmã, vamos orar? Eu sou tão fraca. Como é que eu vou orar, irmã Ana? Eu não consigo não, missionária, fazer igual você faz, não. Ei, se Deus colocou no meu coração para você estar no grupo e eu te chamei, é porque Deus tem obra, tem ministério na tua vida. E Ele quer completar a obra que Ele começou. Amém? Pronto. Você, Moisés. Como que eu vou fazer isso? Aí Deus fala. Nesse momento, Deus vai falar com ele assim, ó. Ai, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Tinha que acontecer. Acabou caindo, mas Deus sabe todas as coisas. Aí Deus fala com ele que Moisés iria fazer, mas que ele que faria tudo. Ele prepararia Moisés para aquilo. Ele seria com Moisés o tempo todo. Seria ele, não Moisés. O Moisés só seria a ferramenta para tirar o povo dali. Como de fato foi a ferramenta que Deus usou, foi Moisés. Moisés chega para Faraó, né, e começa a falar para o povo que era ele, e chega para Faraó e começa a fazer de tudo que Faraó libertasse o povo. Por quê? Porque o povo estava ali cativo e o clamor tinha chegado, né? E de fato o que aconteceu? Foram mandadas pragas para Faraó, para ele passar pelo aquele
situação toda e para Deus se manifestar através de Moisés para dizer que o povo era realmente dele, que ele era obrigado a liberar o povo. E em tempo nenhum o faraó quis desistir, até que veio a parte pior da história, que já que ele já tinha falado com ele de diversas maneiras e ele não quis ouvir, veio a parte a qual ele falou: olha, se dessa vez você não libertar o povo, todos os primogênitos vão morrer. Principalmente o de Faraó. E todos nós sabíamos que naquela época era um herdeiro, né? Que nem hoje é lá fora na Inglaterra, lá fora tem que ter o seguidor da coroa, tem que ter não sei o quê, então era a mesma coisa. Tinha que ter um sacerdote que viesse de Faraó depois. E o Faraó só tinha um primogênito dele. Só tinha um. E esse um ele perdeu, porque ele simplesmente não temeu a Deus. Muitas das vezes Deus dá várias chances para a gente entender o que Ele quer. Quantos livramentos Ele nos dá, quantas coisas acontecem em nossa volta para nós vermos que Ele tem obra, que Ele quer fazer e a gente não escuta. Quantas portas já esteve aberta para nós e nós não demos ouvidos. Quantas pessoas foram usadas para falar conosco e a gente não quis ouvir. Que Deus tem obra. Muitas das vezes a gente está numa situação que as portas de emprego se fecharam, mas não foi por falta de Deus, não, porque Deus usou certamente alguém para falar com você, que a porta ia fechar. Às vezes a gente está desempregado e naquele momento que a gente está desempregado, a gente fala assim: olha, o que apareceu eu vou pegar. Aí Deus vai lá e abre a porta para você e você consegue entrar numa porta de trabalho. Mas quando chega uns dias que você está trabalhando, você diz que está cansado. Você diz que você queria outro emprego. Você diz que o dinheiro não é bom. E que você começa a murmurar. Ei, você antes pediu emprego a ele. Aí ele abre a porta para você, você começa a murmurar? Ao invés de você agradecer, porque o povo, quando estava lá no Egito, que foi tirado de lá, eles queriam, tudo que eles mais queriam era sair de lá. Quando Deus tirou, que no meio do vale, eles viram que eles estavam passando por uma terra seca, que não tinha nada e que todo dia Deus que dava maná para eles, eles começaram a murmurar, olharam para trás e disseram que queria voltar para o Egito. Porque no Egito eles tinham tudo. E ali eles não tinham nada. Eles não tinham a paciência de perseverar e crer que no final daquilo tudo ali tinha uma terra prometida, né? Que mandaria leite e mel. Eles iam chegar naquele lugar. Porque se Deus prometeu antes que tinha um Salvador e que ia aparecer isso, o Salvador, ele ia cumprir a promessa. Deus, ele tem uma promessa na tua e na minha vida, que as portas se abririam para nós. Então, se ele tem essa promessa, a porta vai se abrir. Seja ela do casamento, seja ela da saúde, seja ela financeira, ela vai abrir. Porque Deus tem promessa na minha e na sua vida. Ele tem promessa. Ele tem promessa. Ele fala que o justo viverá pela fé. Por quê? Se tivermos fé e formos justos, com certeza as promessas irão se cumprir em nossa vida. Você vai viver um dia após o outro segundo a fé. Quando nós começamos a crer que Deus, ele é comigo, é com você, e que a nossa fé vai transformar a nossa convicção, o nosso sonho em realidade, as coisas começam a acontecer. Bom, Faraó desobedeceu, não aceitou. Em nenhum momento ele aceitou. Então, vamos lá. Foi dada uma ordem para que colocasse o sangue do cordeiro em todas as portas do povo de Israel. Para que os primogênitos do povo de Israel
não morresse. Peraí. Porque o sangue do cordeiro, né, tinha que ser colocado nas portas. Se Deus era Deus, como de fato Deus é Deus, não ia precisar, né? O povo já ia estar coberto ali, porque Deus vai, não, o povo não mexe, mas a morte vai chegar. Não, mas teve que colocar o sangue do cordeiro. Ei, entende? Não é porque você está orando, não é porque você está na igreja, não é porque você é pastor, não é porque você é missionária, não é porque você que você não precisa sim. Precisa. Você precisa todo dia descer e entender que você não é ninguém, que cargo não leva ninguém para o céu, o que leva é o joelho no chão, é oração, é compromisso com Deus. O que leva não é a obra, não. É a graça que está no teu coração. Se teu coração estiver todo imundo, você pode estar dentro da casa do Senhor, fazendo tudo direitinho. Mas se teu coração e teu pensamento está ruim, teu corpo todo está ruim. Está nada bonito para o Senhor. Ele nem recebe, tá? Então, o que acontece? Era necessário que botasse o sangue do cordeiro ali, para que a morte não viesse entrar. Por que tem muitos pastores, muitos missionários, tudo no leito de hospital? É porque acha que está dentro da igreja, é santo, acabou, não precisa mais. Entendeu? Ele não consegue nem ter humildade, sabe por causa de quê? Porque ele acha que por ele estar naquela frente ali, ele não precisa ser humilde. Vai chamar ele para pregar numa igreja? Ixi, só vou se for pregando, se for pagando. E vou ver se dá para me pregar lá. Misericórdia. Tudo bem, a Bíblia diz que o obreiro, ele é digno do seu salário, verdade. Concordo também que, já que vocês têm pregadores dentro da casa de vocês, não tem porque estar convidando outros pregadores de outras igrejas. Se você convidou, é claro que você tem que arcar com a despesa dele, tá certo? Passagem, lanche, digno. Mas eu tô falando da hipocrisia de pessoas que querem pegar para pregar numa igrejinha milhões, sendo que a igreja faz trabalho missionário. Só o sangue de Jesus. Eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas Deus colocou na minha boca, eu estou falando. Né? Então, meus irmãos, vamos voltar para a palavra, porque eu já estou fugindo da situação. Então, meus irmãos, o que acontece? O sangue foi passado do cordeiro sobre aquelas portas, né? Para que a morte não entrasse ali. Assim somos nós todos os dias. Devemos orar ao Senhor, deixar a hipocrisia de lado, viver uma vida de oração, esquecer, não ser que nem Marta, não. Procurar Maria, né? Procurar ter pelo menos 2 horas no dia para o Senhor, para orar ao Senhor verdadeiramente, buscar a face de Deus. Coisa deliciosa é você sentir a presença. Fala a verdade, há quanto tempo você não sente a presença de Deus? Você prega, você fala, você ora, você até... mas a presença você não sente. Cadê a comunhão? Tá vazio. Então tem hora que a gente tem que entender que a gente precisa de pessoas que oram pela gente. A gente precisa de pessoas que conversem conosco. A gente precisa de fazer a obra de Deus com amor. A gente tem que ter tempo para fazer as coisas do Senhor. Tem que ter tempo. Se você não tiver tempo para fazer a obra de Deus agora, depois de morto você não faz mais não. Depois que você morreu, acabou. Aí quando cai no leito de hospital, fica lá, Senhor, lembra daquilo que eu fiz, aquilo que eu não fiz, deixa eu voltar lá para fazer. Por que não faz agora? Faz agora. Você vai esperar ficar no leito de hospital? Amém. O sangue do cordeiro foi passado e assim aconteceu. Se sucedeu do jeito que Deus falou. Os primogênitos do povo de Israel não foram a óbito, porém, o primogênito de Faraó morreu. E ali ele ficou sem chão e liberou o povo, para o povo partir. Tem horas que você pode estar como escravo. Eu não sei como que você está. De repente você está se sentindo muito humilhado,
porque você foi abandonado, de repente você está se sentindo humilhado porque você não consegue emprego, de repente você está se sentindo, achando que Deus te abandonou e você se encontra cada vez mais doente, toda hora vem um problema, mas Deus vai chegar aí na tua situação, aguarda igual o povo aguardou, vai chegar o livrador, vai chegar até você, vai chegar o anjo aí, o anjo vai tirar você, creia, tenha fé, o anjo vai tirar você da condição que você se encontra. Quem sabe hoje não é o dia, amém? Creia, somente creia e tenha fé. De repente hoje é o dia que ele escolheu para te abençoar, a bênção vai chegar aí. E a Bíblia vai dizer que após aquilo ter acontecido, os portões se abriu, as portas se abriram e o povo de Israel foi embora. Ei, Moisés havia dito lá atrás, quem sou eu? Mas foi ele mesmo, Deus usou ele para abrir aquela porta. Muitas portas estão fechadas porque você não se posicionou para abrir. Quando você falar, eis-me aqui, Senhor, a porta abre. Amém? Abre, começa a profetizar na vida das pessoas também, que as portas delas vão se abrir. Começa a pensar um pouco no seu próximo. Tem pessoas perto de você que precisam de você. Amém? E ali vai dizer que Moisés passou com aquele povo no deserto. O povo ficou muito tempo no deserto porque murmurava muito. Uma benção que era para acontecer, vamos colocar com 4 meses, aconteceu com 40. Por causa da murmuração do povo. Mas a Bíblia vai dizer que Deus não só abriu a porta para eles passarem, como Deus também abriu o mar para eles atravessar. E eles atravessaram o mar, Deus abriu o mar. Eu não sei qual é o mar que você está vivendo nesse momento, que está muito grande na tua vida e que você não consegue atravessar. Mas se você crer no teu coração hoje, eu vou liberar para você agora a profecia de que o mar da sua vida, ele vai se abrir nesse momento. Diante de um momento que você está vivendo, o mar vai se abrir diante de ti e você vai passar. E você vai passar no mar. Amém? E o povo passou ali pelo mar, e o povo que vinha logo atrás, o mar se fechou e engoliu o povo. E fica tranquilo, que aquele que está se levantando contra você, aquele que está te perseguindo, te afligindo, seja o que for, nessa noite, fica tranquilo, que Deus vai cobrir ele, apagar ele da tua vida. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica com essa palavra hoje. Para Deus não há impedimento algum. Não há porta que o Senhor não possa abrir. Porta nenhuma diante dele é fechada. A Bíblia diz que ele nunca deixa de nos escutar, mas que o muro de pecado entre a gente e ele é tão grande que nós não podemos ouvir a sua voz, tá? E a porta nunca esteve fechada para você. Deus está sempre de portas abertas e de braços abertos para você. Amém? A paz do Senhor Jesus. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Deus amado, Pai querido, nesta noite, Senhor, estou aqui te agradecendo, Pai. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez ter falado do teu amor e da tua palavra, Deus. Continua abrindo a porta dos meus irmãos, Pai. Toca, Senhor, em cada um essa noite. Vim o anjo para a casa de cada um, meu Pai. Eu te peço que o Senhor possa, Senhor, cuidar dos teus filhos. Pai amado, Pai querido, eu te peço, te agradeço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Deus vos abençoe em nome de Jesus.